Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 22. A Salvação e o Relacionamento Santo. Seção 6. A luz do relacionamento santo. Você quer a liberdade do corpo ou da mente? Pois não pode ter as duas. A qual delas você dá mais valor? Qual é a sua meta? Pois uma você vê como meio e a outra como fim. Olha que incrível, traz oculta aqui a libertação da ideia de que somos corpos físicos, que conduziria à libertação da própria mente. E uma delas tem que servir à outra e conduzir à sua predominância, aumentando a sua importância ao diminuir a própria importância. Os meios servem ao fim, e à medida que o fim é alcançado, o valor dos meios decresce, sendo inteiramente eclipsado quando é reconhecido como sem função. Não há ninguém que não anseie pela liberdade e tente achá-la. Olha que legal, ele está trazendo que não tem ninguém que busque a liberdade e que não tente achar essa liberdade. No entanto, cada um irá buscá-la onde acredita que ela esteja e onde acredita que ela pode ser achada. Ele acreditará que a liberdade é possível para a mente ou para o corpo e fará com que o outro sirva à sua escolha como meio de achá-la. Se a gente achar que a liberdade é para o corpo, a gente vai querer conquistar riqueza, bens materiais, pessoas, beleza, fama, poder. E tudo isso é algo que está fora de nós. E é tudo isso que iria também nos tirar a paz. Ao contrário, se eu entendo que a liberdade é da mente e que o corpo é um meio para conseguir essa liberdade da mente, aí sim eu vou agir na direção contrária desses aspectos que eu citei agora. Onde a liberdade do corpo tiver sido escolhida, a mente é usada como meio, cujo valor está na sua capacidade de criar formas de realizar a liberdade do corpo. No entanto, a liberdade do corpo não tem significado, e assim, a mente é dedicada a servir às ilusões, porque nada físico é eterno, gente. Então, se o meu foco estiver no corpo físico, a minha mente estará direcionada a criar inúmeras ilusões para eu acreditar que eu vou conseguir a liberdade do corpo físico. Mas isso é impossível. Inclusive, é o que ele traz agora. Essa é uma situação tão contraditória e tão impossível que qualquer pessoa que a escolha não tem a menor ideia do que é que tem valor, do que é que realmente tem valor. Aquilo que tem valor é o que é eterno. Agora, tudo aquilo que é temporário não tem valor na eternidade. Entretanto, nessa mesma confusão tão profunda que não pode sequer ser descrita, o Espírito Santo espera com gentil paciência, tão certo do resultado quanto ele está seguro do amor do seu Criador. Ele tem o conhecimento de que essa decisão louca foi tomada por alguém tão querido para o seu Criador quanto o amor para si mesmo. Que bonito! O Espírito Santo espera a gente mudar de decisão, fazer uma nova escolha, agora em favor da libertação da mente, porque ele sabe que essa escolha em favor do corpo físico, ela só vai terminar em mais ilusões. Então, ele está aí, dentro de cada um de nós, ou em nós, né, melhor dizendo, esperando que a gente faça a escolha a favor daquilo que é eterno. Não se perturbe absolutamente pensando em como ele pode mudar o papel do meio e do fim com tanta facilidade naquilo que Deus ama e quer que seja livre para sempre. Ele está pedindo que a gente não tenha preocupações com relação à forma como o Espírito Santo vai fazer essa mudança do meio para o fim, daquilo que a gente colocou como meio, que era a mente, e que a gente entendeu que era o fim, que era o corpo físico, a libertação do corpo físico.
Como o Espírito Santo vai fazer isso, não nos cabe preocupar. Mas, ao contrário, seja grato pelo fato de poder ser o meio para servir ao seu fim. Seu fim aqui está com letra maiúscula. Que a gente seja grato de poder ser um meio aqui de servir ao fim do próprio Deus. Que bonito! Que não é outra coisa senão acessar a própria salvação da humanidade, porque cada um de nós que entra nesse caminho ajuda e contribui de forma gigantesca para que a salvação se manifeste aqui no planeta Terra. Esse é o único serviço que conduz à liberdade. Para servir a esse fim, o corpo tem que ser percebido como sem pecado, porque a meta da liberdade, da salvação no caso, é a impecabilidade. É sair das culpas, é sair da ideia de pecado, é sair dos medos, é sair dos julgamentos. Porque quando eu julgo alguém, intrinsecamente está oculta a ideia de que ele pecou, de que ele errou em algo. Então, gente, isso é muito legal, saber que a salvação é simples. A gente é que cria muitos mecanismos para complicar aquilo que deveria ser simples. A ausência de contradição faz essa suave transição de meio para fim de modo tão fácil quanto a passagem do ódio para a gratidão diante dos olhos daqueles que perdoam. Você será santificado pelo seu irmão, usando o seu corpo apenas para servir ao que não tem pecado. E será impossível para você odiar o que serve àquele que quer curar. Esse relacionamento santo, belo em sua inocência, poderoso em força e resplandecente, com uma luz mais brilhante do que o sol que ilumina o céu que você vê, é escolhido pelo seu Pai como um meio para o seu próprio plano, como um meio para o próprio plano de Deus. Seja grato pelo fato de que ele em nada serve ao seu, de que o corpo físico, no caso, em nada serve ao nosso plano equivocado, ilusório de salvação, porque a gente não sabe o caminho. Nada que lhe for confiado pode ser usado de forma equivocada e nada que lhe for dado deixará de ser usado. No caso aqui, desse relacionamento santo. Esse relacionamento santo tem o poder de curar toda a dor, independentemente da forma que ela tome. Nem você, nem o seu irmão sozinhos podem servir em nada. Só na vossa vontade conjunta é que está a cura. Pois aqui está a sua cura e aqui aceitará a expiação. A expiação como esse entendimento de limpeza dos equívocos, das ilusões, dos enganos. E na sua cura, a filiação é curada, porque a sua vontade e a do seu irmão estão unidas. Diante de um relacionamento santo, não existe pecado. A forma do erro já não é mais vista e a razão, que se uniu ao amor, olha em quietude para toda a confusão, apenas observando. Isso foi um equívoco. Olha que lindo, gente. Então, a forma do erro, quando ela não é mais vista, aí a razão se une ao amor e olha em quietude, em paz para todo esse cenário de confusão que foi criado e apenas observa refletindo. Isso foi um equívoco. Olha que lindo. E então, a mesma expiação que aceitou no seu relacionamento corrige o erro e coloca uma parte do céu em seu lugar. Como é bem-aventurado você que permitiu que essa dádiva fosse dada. Cada parte do céu que traz te é dada. Cada aspecto que a gente cura aqui desse mundo de ilusão, cada relacionamento curado, cada pessoa que é uma parte do céu aqui, entre aspas, né? Que a gente cura o relacionamento com ela, é algo que a gente está possibilitando trazer mais do céu para a nossa própria vida. E cada lugar vazio do céu, que de novo preenche com a luz eterna que trouxe, brilha agora sobre você. Os meios da impecabilidade não podem conhecer nenhum medo, pois levam apenas amor consigo mesmos.
Criança da paz. Eu adoro quando ele fala isso. Criança da paz, a luz veio a você. A luz que você traz, você não reconhece ainda e, no entanto, vai se lembrar. Quem pode negar a si mesmo a visão que traz aos outros? Olha que profundo. Quem pode deixar de receber esse amor, essa impecabilidade que a gente projetou no outro? Então, tudo aquilo que a gente der ao outro é o que vai voltar para a gente também. Então, só trazendo de uma outra forma essa pergunta, quem pode negar a si mesmo a visão que traz aos outros, no sentido assim, quem pode negar receber a dádiva que ele mesmo trouxe aos outros? E tem uma próxima pergunta, quem falharia em reconhecer a dádiva que ele mesmo permitiu que fosse depositada no céu através de si mesmo? Que bonito! O gentil serviço que você dá ao Espírito Santo é para ti mesmo. Eu vou repetir. O gentil serviço que você dá ao Espírito Santo é para ti mesmo. Você, que é agora seu meio, essa palavra aqui, seu, está com letra maiúscula. Nós, quando entramos nesse caminho, nós nos tornamos um meio através do qual o Espírito Santo age. Tem que amar tudo o que ele ama. E o que você traz a esse mundo é a sua lembrança de tudo aquilo que é eterno. Nenhum traço de coisa alguma no tempo pode permanecer por muito tempo na mente que serve ao que é intemporal, na mente que serve aquilo que é eterno. E nenhuma ilusão pode perturbar a paz de um relacionamento que veio a ser o meio para a paz. Quando você tiver olhado para o seu irmão com perdão completo, do qual nenhum erro está excluído e nada é mantido oculto, que equívoco poderá haver em qualquer parte, em qualquer lugar, que não possa deixar de ver? Ele está trazendo essa pergunta aqui, quando a gente tiver perdoado completamente todos os enganos, equívocos e erros na gente mesmo e no outro, qual o equívoco que poderá se manter ainda no lugar e que a gente não teria mais habilidade de ver? A gente vai ver todos, entendendo apenas que eles são ilusões de uma mente distorcida que criou esses efeitos. Que forma de sofrimento poderia bloquear a sua vista, te impedindo de ver além? De ver além dessa forma de sofrimento, né? Do erro, do equívoco, do pecado, do medo. Quando a gente entende e já está consciente de uma outra realidade, a gente já não sofre mais pelos fatos que estão acontecendo aí, porque a gente entende que isso aí é um caos criado desordenadamente por uma energia que nem sequer existe. E que ilusão poderia haver que não reconhecesse como um equívoco, ou seja, como uma sombra através da qual você caminha completamente inabalado? É isso que eu acabei de falar. É caminhar por essa vida aqui sem se abalar com nada, aceitando, entendendo os fatos, os acontecimentos, as pessoas, os comportamentos, como algo que está acontecendo exatamente do jeito que teria que acontecer. Aí, às vezes, a gente pode pensar, como assim? Tem muita maldade no mundo, tem muita coisa errada, tem muita coisa insana, né? Muita loucura. Será mesmo? Quando Jesus disse que até os fios da sua cabeça estão contados e que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, será que ele estava mentindo? Será que ele estava falando tão metaforicamente que não cabia nem no nosso entendimento aqui da realidade? Será? E por que será que Jesus também trouxe, e eu adoro repetir isso para que a gente tenha cada vez mais clareza, por que será que o próprio Jesus disse, em tudo dai graças? Em tudo. Ele não falou, quando tiver bom, quando os acontecimentos forem bons, quando as pessoas estiverem amorosas, simpáticas, alegres. Só nesses casos, você tem que dar graças, tem que ser agradecido. Não, ele não disse isso. Ele disse, em tudo dai graças. Aceita esse mundo manifestado como ele é. Aí sim a gente vai fazer
Exatamente isso que ele falou. Reconhecer cada equívoco como uma sombra através do qual a gente caminha completamente inabalado. Muito poderoso. Deus não permitiria que nada interferisse com aqueles cujas vontades são a vontade dele, cuja vontade já está alinhada com a vontade de Deus, que, no meu entendimento, é, acima de tudo, aceitação. E eles reconhecerão que suas vontades são a mesma da de Deus, porque servem à vontade do Pai. E a servem voluntariamente. A gente entra nesse caminho a partir da nossa própria escolha, uma decisão. É voluntariamente, não estamos sendo forçados. Por isso até que eu entendo que esse mundo tão complicado, a gente vai sofrendo tantas decepções, tantas ansiedades, tantos medos, tantas angústias, para que a gente, em algum momento da nossa jornada, escolha o caminho diferente dessas ilusões voluntariamente. Porque Deus não obriga a gente a fazer nada. Ele espera que a gente siga o caminho dele voluntariamente, a partir da nossa própria vontade. E a lembrança do que eles são, acaso, poderia ser por muito tempo retardada quando a pessoa já entra nesse caminho voluntariamente e está servindo a obra maior. A lembrança de quem eles realmente são, o fato de descobrirem, de trazer à consciência novamente a essência do que eles são, será que poderia ser por muito tempo mais escondida, retardada? Pode demorar? Claro que não. Quanto mais a gente agir nessa direção, mais a gente vai entender o nosso papel aqui e mais a gente vai entender quem a gente é verdadeiramente e mais a gente vai descobrir aquilo que a gente não é e que a gente pensava que fosse. Você verá o teu próprio valor através dos olhos do seu irmão e cada um é liberado na mesma medida em que contempla o seu próprio Salvador, no caso aqui, no outro, no lugar do agressor que ele pensava que estava lá. Então, no lugar dessa ideia de olhar o outro como um agressor, como uma pessoa complicada, se eu enxergo nele um aspecto do meu Salvador nele, eu vou ser liberada nessa mesma medida. Através dessa liberação, o mundo se libera. Essa é a tua parte, que é trazer a paz. Olha que lindo, gente. Quando eu digo de aceitação, tem total ligação com isso. Quando eu aceito tudo, eu não brigo mais com a vida, eu não brigo mais com ninguém, eu não brigo mais comigo. Então, eu vou estar cumprindo o meu propósito divino aqui, que é trazer a paz ao mundo. Olha que lindo. Vou repetir. Essa é a sua parte, que é trazer a paz. Pois perguntou qual é a sua função aqui e foi respondido: manifestar a paz, manifestar a alegria, manifestar o amor. Não busque mudá-la, nem substituí-la por outra meta, que a gente não busque mudar a nossa função. Essa te foi dada e apenas essa. Aceita essa única meta e serve-a voluntariamente, pois o que o Espírito Santo faz com as dádivas que você dá ao seu irmão e a quem ele as oferece, e onde e quando oferecer essas dádivas, cabe ao Espírito Santo decidir. Não cabe a gente. A gente só entrega o nosso melhor aqui. E pronto, o Espírito Santo direciona toda a situação. Ele muda tudo, gente. O Espírito Santo concederá as dádivas onde são recebidas e bem-vindas. Então, ele vai direcionar as dádivas que a gente deu a ele para que sejam estendidas para aqueles que já estiverem abertos para esse novo estado de consciência chamado céu, para esse novo tipo de entendimento. Ele usará cada uma delas para a paz, e nem o mais leve sorriso, nem a menor disponibilidade para deixar de ver o mais ínfimo dos equívocos será perdido para ninguém. Que interessante que ele trouxe agora. Olha só, nem o mais leve sorriso, nem a menor disponibilidade, ou seja, nem o menor estado de abertura para deixar de observar o menor dos erros, dos equívocos, será perdido para ninguém,
porque o Espírito Santo vai utilizar cada brecha que a gente der para nos salvar. Cada brecha que o outro der para salvar o outro também. É muito lindo isso daqui, muito bonito. O que pode ser, senão uma bênção universal, o fato de você olhar com caridade para o que o teu pai ama, que é o outro, né? O que pode ser é uma bênção universal. Quando a gente olha com caridade, com entendimento de que o outro está completamente vivendo uma vida enganosa, equivocada, cheia de ilusões. Então, quando a gente olha com essa caridade, com essa compaixão, portas gigantescas se abrem, tanto para a gente quanto para o outro. A extensão do perdão é a função do Espírito Santo. Deixa isso a Ele. Permite que a sua preocupação seja apenas a de dar a Ele o que pode ser estendido, que é o quê? Amor, paz e alegria, aceitação. Vamos dar ao Espírito Santo aquilo que nos cabe. Agir somente naquilo que nos cabe. O resto deixa com Ele. Não guarde segredos escuros que Ele não possa usar, mas oferece-lhe as dádivas diminutas que Ele pode estender para sempre. Quais são essas dádivas, gente? Eu já falei várias vezes, mas não custa repetir, porque a nossa mente tenta nos sabotar. Então, por isso que eu repito muitas vezes aqui, porque eu também aprendi através desse processo de repetição. Porque a gente nem acredita que a salvação seja tão simples. Essas dádivas, essas pequenas dádivas são paz, perdão, amor, paciência, compaixão, respeito, alegria, não julgamento. Tudo isso envolve pequenas dádivas. É tão pouco, mas a gente está tão apegado a essa personalidade aqui que tem que brigar com o mundo, que tem que reagir, que tem que lutar, que tem que provar o seu valor. Gente, a gente acaba perdendo uma vida de oportunidade, de evolução gigantesca, de dar literalmente um salto quântico no nosso processo evolutivo. Nossa, que estejamos mais abertos, que sejamos mais amorosos, mais pacientes. É fácil? Não é, é um desafio. Por isso estamos aqui. A gente aceitou participar desse jogo da vida. O Espírito Santo tomará cada uma dessas diminutas dádivas e fará dela uma potente força em favor da paz. Ele não negará nenhuma bênção a ela, não negará nenhuma bênção para promover a paz, e nem a limitará de forma alguma. Ele unirá a ela todo o poder que Deus lhe deu para fazer com que cada pequena dádiva de amor seja uma fonte de cura para todos. Cada pequena dádiva que você oferece ao seu irmão ilumina o mundo. Não se preocupe com a escuridão. Olha para longe dela, na direção do seu irmão, e permite que a escuridão seja dissipada por aquele que conhece a luz e a deposita gentilmente em cada sorriso quieto de fé e de confiança, com o qual abençoa o teu irmão, com o qual a gente abençoa o outro. Deixa tudo na mão do Espírito Santo. Do seu aprendizado depende o bem-estar do mundo. Que profundo isso, gente! Do nosso aprendizado é que depende toda a mudança, toda a construção de um novo mundo. Depende o bem-estar do mundo. Aquilo que a gente aprender, que a gente tomar para nós como ação, como agir numa direção de coisas mais elevadas, vai ajudar muito mais amplamente do que a gente consegue imaginar. E é somente a arrogância, que é do ego, né, que quer negar o poder da sua vontade. Você pensa que a vontade de Deus é impotente? Olha essa pergunta. A gente pensa que Deus nem está aqui, que meio que a gente está um pouco que largado aqui. Olha só, gente, quanto absurdo. Se ele criou todo esse mundo manifestado, vocês acreditam mesmo que ele nem age em nada aqui, que ele só move algumas pecinhas e pronto, o resto que se dane? É claro que não. Isso é humildade? Ele traz essa pergunta. Acreditar que Deus é impotente é humildade?
Você não vê o estrago que essa crença tem feito. Essa crença num Deus impotente. Olha só, gente, você não vê o estrago que essa crença tem feito. Você vê a ti mesmo como vulnerável, frágil, facilmente destruído e à mercê de inúmeros agressores mais poderosos do que você. Vamos olhar de frente e entender como esse erro veio a acontecer, pois aqui está enterrada a âncora pesada que parece manter o medo de Deus no lugar, imóvel e sólido como uma rocha. Enquanto isso permanecer, assim parecerá ser. O medo de um Deus punitivo que castiga os pecadores, enquanto ainda tiver qualquer resquício desse pensamento equivocado, é isso que vai parecer que Deus está castigando, que Deus está nos punindo, que Deus não age aqui nesse mundo. Então, a mudança da nossa crença vai alterar significativamente aquilo que os outros também acreditam, nem que seja assim, inspirando outros, porque nunca é nesse nível físico, sempre é no nível metafísico, muito além do que a gente pode compreender. Quem pode atacar o Filho de Deus e não atacar o seu Pai? Olha essa pergunta. Então, quando eu ataco o outro, se Deus está em tudo e em todos, eu estou atacando o próprio Deus. Como é possível que o Filho de Deus seja fraco e frágil e facilmente destruído, a não ser que o seu Pai também o seja? Não vê que cada pecado e cada condenação que você percebe e justifica é um ataque ao seu Pai? E é por essa razão que isso não aconteceu, nem poderia ser real, porque Deus é onipotente. Ele não é esse Deus fraco que a gente julga que existe aqui, ó, que não dá conta de controlar a vida. Por isso que isso não é real, está trazendo exatamente o entendimento de que tudo isso aqui que a gente acredita possa ser real, mas não é. Não vê que tudo isso é o que tenta fazer, porque você pensa que o pai e o filho estão separados? Olha só, gente. E não pode deixar de pensar que eles estão separados por causa do medo. Acreditando nessas insanidades, a gente pensa que pai e filho estão separados, pois parece mais seguro atacar uma outra pessoa ou a você mesmo do que atacar o grande Criador do universo, cujo poder você conhece. Olha o que ele trouxe. Parece muito seguro ficar atacando os outros ou a gente mesmo, né? Porque a gente tem medo de atacar a Deus, porque ele é muito poderoso e se a gente olhar para o lado dele, aí ele pode nos atacar, aí ele pode nos castigar. Que ideia mais insana. Olhem para isso com cuidado. Se você fosse um com Deus e reconhecesse essa unicidade, teria o conhecimento de que o seu poder, que é o poder de Deus, é o seu próprio poder, que o poder de Deus é o nosso próprio poder. Mas não se lembrará disso enquanto acreditar que qualquer tipo de ataque significa coisa alguma. Que poderoso! Então, para que a gente entre nesse processo mais evoluído assim, mais elevado, que a gente saia de todo e qualquer tipo de ataque, por menor que esse ataque seja, por mais que seja só na nossa mente, por mais que seja um pequeno julgamento, uma pequena crítica, saia de toda a forma de ataque. Não permita que o ataque modele a sua vida. O ataque é injustificado em qualquer forma, porque não tem significado. A única maneira em que poderia ser justificado seria se você e o seu irmão fossem separados um do outro, e se todos fossem separados do próprio Criador. Olha só, gente. Eu vou falar sinceramente, esse livro aqui chegou num nível que tem surpreendido até mesmo a mim, que já fiz esse livro aqui, a leitura dele, é a minha 4ª vez. Eu estou completamente estarrecida com coisas que eu não tinha percebido antes. Olha o nível de profundidade do que está trazendo. Continuando aqui. Pois só assim seria possível atacar uma parte da criação sem atacar o todo, ou seja, atacar o filho sem o pai, sem atacar o pai no caso, né? E atacar uma outra pessoa sem atacar a você mesmo ou sem ferir a ti mesmo
sem que o outro também sentisse dor. Olha que complexo isso daqui. Toda forma de ataque fere alguma parte da criação. Se eu ataco a mim mesmo, eu estou ferindo alguma parte ou ferindo o próprio Deus. Se eu ataco o outro, eu recebo de volta. Gente, é muito complexo e é muito simples também. E você quer essa crença, está afirmando, porque a gente acredita que isso é possível, atacar uma parte da criação sem ferir outra parte. Entretanto, onde está o valor dessa crença, exceto no desejo de atacar em segurança? Olha só, vou trazer de uma outra forma. Entretanto, onde está o valor dessa crença, exceto no desejo, ou seja, na ilusão de que seja possível estar em segurança quando eu ataco qualquer aspecto da criação, qualquer pessoa? Eu acho que eu atacando o outro, pronto, ele vai sofrer a dor e pronto, que nada chegue em mim. O ataque não é seguro nem perigoso, ele é impossível. E isso é assim porque o universo é uno. Você não escolheria atacar a realidade do seu irmão se não fosse essencial para o ataque vê-lo separado daquele que o fez. Ver o outro separado da gente mesmo. Porque ele trouxe aqui daquele que o fez, porque a gente está projetando uma imagem no outro que a gente acredita que ele é. E assim, aparentemente, o amor poderia atacar e vir a ser amedrontador. Só aqueles que são diferentes podem atacar. Esses diferentes aqui são aqueles que enxergam a separação ainda. E por causa disso, eles não entendem que todos nós somos um só ser. Assim, concluiu que, porque pode atacar, você e o seu irmão não podem deixar de ser diferentes. Porque a gente acredita que se o ataque é possível, então eu sou um e o outro é separado e é diferente de mim. A gente conclui isso, tira essa conclusão, né? Quando a gente entende, acredita que o ataque é possível. No entanto, o Espírito Santo explica isso de maneira diferente. Porque você e o seu irmão não são diferentes, é que você não pode atacar. Cada uma dessas posições é uma conclusão lógica. Cada uma dessas conclusões é uma crença. Qualquer uma delas pode ser mantida, mas nunca ambas. Qualquer uma dessas crenças pode ser mantida. Aquilo que eu acreditar é exatamente aquilo que vai acontecer. Ou seja, se eu acreditar que o ataque é possível, é isso que eu vou ver na vida. Mas se eu acreditar que o ataque é uma ilusão, é isso também que eu vou ver na vida. A única questão real que é necessário responder, com a finalidade de decidir qual das duas tem que ser verdadeira, é se você e o seu irmão são diferentes. Ou seja, mais uma vez o aspecto da escolha. Se eu escolho, se eu decido que são diferentes, aí sim eu vou agir numa direção. Se eu entendo que não existe separação entre eu e o meu irmão, aí eu vou agir em outra direção. A partir do que compreender, ou seja, a partir daquilo que a gente escolher, parecerão ser diferentes e, portanto, vai achar que pode atacar. Das alternativas, essa parece ser a mais natural e estar mais na linha da tua experiência, dessa experiência aqui chamada vida, né? E, no entanto, será necessário que você tenha outras experiências mais na linha da verdade para que elas te ensinem o que é natural e verdadeiro. Por isso que a gente passa por situações desafiadoras, que a gente chama de problemáticas, conflitos, porque a vida é uma professora. Ela vai nos ensinar até que a gente consiga fazer melhores escolhas. Por isso que a gente vivencia essas situações que são sofridas, né? Para que a gente aprenda somente aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro e eterno. Essa é a função do seu relacionamento santo, pois o que um pensa, o outro vivenciará com ele. Eu vou repetir. Essa é a função do seu relacionamento santo, pois o que um pensa, o outro vivenciará com ele. O que isso pode significar?
exceto que a sua mente e a mente do seu irmão são uma só. Olha essa pergunta. A sua mente e a mente do seu irmão são uma só. A minha mente e a mente de cada um de vocês que estão aqui fazendo parte desse canal é uma só mente. Nós somos uma grande consciência. Não olhe para esse fato alegre com medo e não pense que ele deposita uma carga pesada demais sobre você. Está pedindo que a gente não olhe para essa revelação que um Curso em Milagres está nos trazendo, que seria um fato alegre, imaginar, saber que tudo é uma ilusão, né? Que a gente não olhe com medo. Por quê? Porque senão a gente continua aprisionado no cenário ilusório. Pois, quando tiver aceito esse fato com alegria, reconhecerá que o teu relacionamento é um reflexo da união do Criador com o seu Filho. Entre mentes amorosas não existe separação. E cada pensamento em um deles traz alegria ao outro, porque são o mesmo. Que bonito isso daqui! Cada pensamento em um deles, em uma parte da criação, traz alegria ao outro, porque são o mesmo. A alegria é ilimitada, porque cada pensamento brilhante de amor estende o que é e cria mais de si mesmo. Então, quanto mais amor eu projeto no mundo, isso, gente, eu tô falando no nível da mente, hein? Não tô falando de ficar abraçando, beijando, fazendo coraçãozinho, não. Não é isso. Quanto mais amor eu estendo para o mundo, através da minha mente, da minha intenção amorosa, do meu entendimento, da minha aceitação, mais amor eu crio no mundo. Porque aqui é o que ele falou. Quanto mais a gente estende, mais de si mesmo é criado. Não há diferença em nenhuma das suas partes, pois todo o pensamento é como ele mesmo. A luz que une a você e ao seu irmão brilha através do universo e porque une vocês, faz com que você e ele sejam unos com o seu Criador, porque essa mesma luz que une eu com os meus irmãos é a mesma luz que faz com que nós sejamos unidos ao nosso Criador. E nele, no caso, em Deus, toda a criação está unida. Você se arrependeria de não poder sentir medo sozinho, quando o seu relacionamento pode também ensinar que o poder do amor está presente, fazendo com que todo medo seja impossível? Não tente guardar um pouco do ego com essa dádiva, pois ela te foi dada para ser usada e não obscurecida. O que te ensina que não pode te separar, nega o ego. Então, quando a gente tem essa certeza de que nada pode nos separar de nada, de nenhum aspecto da criação, nem de Deus, nem do outro, isso é a nossa maior potência, é a nossa maior força. E acreditar nisso vai dissipar completamente os pensamentos direcionados que o ego colocou na nossa mente, na nossa vida, nesse cenário ilusório. Deixa que a verdade decida se você e o seu irmão são diferentes ou o mesmo, e que ela te ensine o que é verdadeiro, e que a verdade nos ensine somente aquilo que é verdadeiro. E eu vou trazer novamente para finalizar esse texto longo, porém muito lindo, muito elucidativo, aquela frase que eu amo: ensine só o amor, pois é isso o que você é. Fim da leitura do livro-texto.